Eu não sei por que os protestantes têm esse princípio tão estranho de sola escritura. Só com a Bíblia a gente consegue ter acesso a Jesus. Onde é que você baseia as suas doutrinas? Nós queremos dizer sola escritura, somente a Bíblia. Interessante é que uma das igrejas pentecostais e neopentecostais crescem mais, você sabe, nas periferias, nas favelas, nos territórios de vulnerabilidade social. Escute aqui. Só existe um momento. Não sou eu. É o próprio Cristo que olha para você e estilhaça as suas defesas. E nesse momento você entenderá que é totalmente conhecido de Deus. E se sentirá completamente amado. Você já percebeu que na sua igreja tem muita confusão, muitas contendas e brigas? Mas deixa eu piorar isso e te contar uma novidade. Vocês não são especiais. Toda igreja que eu conheço tem contendas. E olha que eu conheço uma quantia razoável. E é neste tom que entramos no assunto de hoje, que é se ser cristão somente tendo a Bíblia como fonte de fé é o suficiente, ou se precisamos de algo mais, como tradição, costumes, etc. Claro que esse assunto traz brigas, contendas, e quem acompanha este canal sabe que eu não fujo de briga. Não por gostar de confusão, mas porque acredito demais nas minhas convicções. E este tema em particular sempre me inculcou. Por que tem tanta briga dentro das igrejas e entre as próprias igrejas entre si? E durante muito tempo eu não sabia o que fazer com isso. No entanto, foi a própria Bíblia que ajudou a me resolver nisso. Mas antes de entrar na questão de como a Bíblia me ajudou, deixa eu falar onde você está, caso esteja aqui pela primeira vez. Este é o terceiro de 4 episódios em que reajo às afirmações do Padre Paulo Ricardo sobre temas que ele apresenta de forma suave e adocicada, mas que carregam julgamentos e condenações que não posso simplesmente fingir que não vi. E já peço para você considerar se inscrever no canal, tocar no sininho para receber os episódios que o canal sempre entrega e já compartilha com aquele conhecido seu que também não foge do debate. Eu estava falando de como a Bíblia me ajudou a resolver isso, justamente por eu tentar entender por que a própria narrativa bíblica é marcada por muitas contendas. E isso já começa na primeira família, quando Caim mata Abel por inveja. E ainda em Gênesis, o povo se une na revolta contra Deus e começam a Torre de Babel. Abraão e Ló se separam por conflito de interesses. Sara, Agar e Ismael, uma tensão familiar que divide até hoje. Esaú e Jacó, dividido pelas bênçãos paternas. Os irmãos vendendo José como escravo. Rebeliões no deserto contra Moisés e o fatídico bezerro de ouro. Saul contra Davi. A divisão de Israel em 2 reinos. Séculos de corrupção espiritual, confrontos entre profetas e líderes religiosos, até Jerusalém ser destruída e o povo ir para o exílio. Só deixo um último. Pedro e Paulo em Antioquia, 2 apóstolos, uma briga de frente registrada na Bíblia sem cerimônia. E agora paramos mesmo no Novo Testamento, porque senão a gente só fica nisso aqui. Mas por que citei tudo isso? Vários motivos. Mas o principal é este. A maior prova da honestidade da Bíblia talvez seja justamente ela não esconder as rachaduras do próprio povo de Deus. De Gênesis até Jesus, a Bíblia mostra uma humanidade quebrada tentando encontrar Deus, e Deus insistindo em alcançar essa humanidade. E isso me deu refrigério. E é com esse espírito que eu quero tratar hoje uma rachadura específica, a que existe entre católicos e protestantes. Comparada com as que eu acabei de citar, olha, é briguinha de boteco, mas precisamos falar dessa rachadura. Se você é católico ou protestante, já te aviso, não vou facilitar para nenhum lado e também não vou ficar em cima do muro. E já te asseguro que você vai se surpreender com a minha posição. E se você não é cristão, mas é curioso, fica aí também. Em poucos minutos, você vai ter um conhecimento histórico que eu levei anos para entender.
Então, já vamos começar pelo padre falando que somente a Bíblia não é o suficiente para a caminhada. Então, quando a gente fala sola Scriptura, bom, é como se dissesse assim: olha, você pode fazer a refeição que você quiser, mas só arroz e feijão, nada mais. Outras coisas, mais nutrientes que você poderia ter em outro lugar, outra maneira. Não, isso daí deixa de lado. Não faz sentido empobrecer tanto. Hoje não vou ironizar o padre, vou tratar com o devido respeito, mas é que realmente este tom cordial, afável para falar que estou a passos largos para o Vale da Sombra, me incomoda um pouco. Mas ok, o padre não ia poder ser ríspido também, então vou ser firme sem perder a ternura. E nesse sentido, eu já começo dizendo que o padre toca num ponto central que nós precisamos enfrentar. Quando ele afirma que a Bíblia não caiu pronta do céu, que ela foi escrita por homens em línguas que a maioria dos cristãos não conhece, dentro de contextos históricos que precisam ser explicados, ele está certo nisso. Alguém precisou decidir quais livros entrariam e quais ficariam de fora. Esse processo levou séculos e aconteceu dentro de uma comunidade, a igreja. Então, quando o padre diz que reduzir tudo somente à Bíblia empobrece a questão, ele não está inventando. Há sacramentos, há liturgia, há 2000 anos de teologia, de santos, de mártires. Ignorar tudo isso é, no mínimo, ingenuidade. Mas aqui começa o problema, porque uma coisa é dizer que a tradição enriquece a fé. Outra coisa é afirmar que a igreja possui autoridade para criar novas doutrinas e aquilo virar dogma obrigatório para todos os cristãos. E a Igreja Católica fez exatamente isso. A Assunção de Maria não aparece explicitamente no texto bíblico. Católicos argumentam a partir de Apocalipse 12 e da tradição patrística, mas o dogma só foi definido formalmente em 1950 pelo Papa Pio XII. 1950. A infalibilidade papal não está explicitamente nos evangelhos. A controvérsia gira em torno de se textos como Mateus 16 realmente sustentam essa doutrina, e foi definida como dogma somente em 1870. A oração aos santos como intercessores, a veneração de relíquia, o celibato sacerdotal obrigatório, as indulgências que sofreram abusos graves, chegando à comercialização escandalosa e que se tornaram um dos grandes estopins da reforma, levando um monge alemão chamado Martim Lutero a pregar 95 teses na porta de uma igreja. Agora me responde uma coisa: se você dá a uma instituição humana a liberdade de criar tradições que viram dogma, quem garante a qualidade moral e doutrinária de quem está no comando? Porque a história já respondeu essa pergunta. E a resposta veio em 2 doses. A primeira foi no século X. O papado foi dominado por famílias aristocráticas romanas, resultando num período tão escandaloso que os próprios historiadores batizaram de pornocracia, ou séculum obscurum. Os papas João XII e Sérgio III são os nomes associados a esse período. Não vou entrar em detalhes aqui, mas leia sobre esse período nebuloso da Igreja Romana e deixe nos comentários o que você viu sobre isso. É uma história que a maioria dos cristãos nunca ouviu falar. A segunda dose veio no século XIV, Papado de Avignon, chamado pelos próprios historiadores de o cativeiro babilônico da Igreja. Foi o período em que o papado saiu de Roma e foi morar na França, sob influência direta do rei francês. 7 papas consecutivos, 70 anos, a cabeça da Igreja Universal sendo movida como peça de xadrez por um monarca. O problema não é a tradição. O problema é quando a tradição não tem freio, quando uma instituição humana, por mais antiga e respeitável que seja, se coloca acima de qualquer critério externo de avaliação.
Foi exatamente para isso que a reforma serviu. E neste episódio eu vou fazer diferente. Vou pegar alguém também respeitado, tanto quanto o padre, mas do outro lado, e ver o porquê ele defende aquilo que o padre ataca. É o nobre Augusto Nicodemos. Só para descontrair, aqui o pastor já perdeu, né? Porque Nicodemos chegou tão perto, né? E não foi. Já Paulo foi tão longe e voltou. Mas vamos ao nosso contemporâneo Nicodemos. Onde é que você baseia as suas doutrinas? Nós queremos dizer só sola escritura, somente a Bíblia. Dr. Dair Ribeiro, renomado médico, cardiologista, palestrante, ele faz uma pergunta muito importante. Ele pergunta assim: você já reparou que você está sempre certo? E ele tem razão ao perguntar isso, né? Porque, sob a nossa perspectiva, a gente sempre está certo. Então você vê o padre falando uma coisa, ele está certo. Você vê o Nicodemos falando do mesmo assunto, e ele também está certo. E Nicodemos também tem um ponto que nós temos que enfrentar. Mas voltando então, o pastor diz que se você vai adicionar camadas de tradição à fé cristã, você precisa de um critério para saber quando parar. E a reforma disse: esse critério é a Escritura. Não porque a tradição não existe, mas porque sem um árbitro externo, a tradição vira o que a instituição quiser que ela vire. E nós acabamos de ver o que acontece quando isso ocorre. Inerrante, infalível, suficiente. Essas três palavras carregam séculos de reflexão séria teológica. Não são invenções do pastor Nicodemos. Calvino, Lutero, os concílios reformados, todos partiram do mesmo princípio. A Escritura é a base que normaliza todas as outras normas. Em latim, norma normans non normata. Ela julga, mas não é julgada. E aqui está algo que muita gente ignora e que muda tudo. Martinho Lutero não jogou toda a tradição no lixo, ficando somente com a Bíblia. Ele manteve os credos antigos, partes da liturgia e valorizava profundamente os pais da igreja, especialmente Santo Agostinho. O que Lutero defendia era que a tradição deveria estar submetida às Escrituras e não acima delas. Por isso tentou reformar a igreja usando a própria tradição antiga como argumento. Ele não queria destruir a casa, queria consertar o que estava podre e fedendo dentro da casa. Quem trata Lutero como radical simplesmente não leu o que Lutero escreveu. Mas aqui também começa outro problema. Porque quando a Escritura vira a única autoridade, sem nenhuma estrutura interpretativa, sem comunidade, sem história, cada leitor vira seu próprio intérprete. Cada comunidade define sua própria doutrina. E o resultado histórico disso está nos números. Mais de 40 mil denominações protestantes catalogadas no mundo, cada uma convicta de que leu a Bíblia corretamente. A Didaquê, um dos documentos cristãos mais antigos que existe, do século I, fora do cânon bíblico, é usada até hoje por protestantes para entender o batismo primitivo, sem perceber que estão usando exatamente aquilo que não dizem precisar, a tradição. Um exemplo concreto do que acontece quando isso vai longe demais. Eclesiastes 7:26 diz: eu achei mais amarga do que a morte a mulher, cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela, a mulher. Sem nenhuma estrutura para contextualizar isso, sem história, sem teologia, sem comunidade, o sujeito lê essa passagem de forma isolada e chega onde quiser. Eu não estou exagerando. Interpretações isoladas das Escrituras já foram usadas para justificar escravidão, racismo e seitas extremas. A Bíblia não mudou. O que mudou foi quem a leu, como leu e com qual interesse. E aí alguém vai me dizer, vai escrever aqui no comentário,
vai dizer que o Espírito Santo dá entendimento. Tudo bem, eu aceito, tenho fé que existem os ungidos, os tocados pela graça, aqueles que Deus aponta e dá clarividência sobre as Escrituras. Eu não estou brincando, estou falando sério. Eu mesmo vi analfabetos aprenderem a ler através das Escrituras de um dia para o outro. Pregadores semi-analfabetos pregando minha vida lá de cima sem nunca terem me visto. Na realidade, na igreja é o único lugar onde um analfabeto prega e um doutor fica lá no banquinho sentadinho, escutando e aprendendo. Eu não estou excluindo essas pessoas, não estou diminuindo a graça. O que eu afirmo é que a imensa maioria não tem este dom. Pasmem vocês que me acham arrogante. Eu, inclusive, definitivamente me incluo nessa imensa maioria que não tem este dom da revelação, este dom do discernimento. Eu não tenho o dom da interpretação bíblica, este dom maravilhoso. Neste sentido, eu tenho que ralar, estudar, aprender. E sinto culpa por isso? Obviamente que não. Por quê? Para variar, eu também achei a resposta na Bíblia. Paulo, sempre ele, no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, refrigerou meu coração falando assim: porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Então não venha comentar aqui embaixo dizendo que não tenho o dom da revelação, porque eu já sei disso. Aliás, vem assim, mesmo que você me critique, o YouTube entende que meu conteúdo tem engajamento. Então pode escrever o que você quiser que eu vou te responder. Aliás, eu respondo todos os comentários. Mas, meu irmão, como sempre digo, eu ainda estou na caminhada. Eu não tenho a autoridade que o padre tem de sair por aí julgando quem não pratica a mesma fé que ele pratica. Nunca me aventurei a dizer que tenho a resposta. E nesse momento da minha jornada, estou ainda no dom da ciência, buscando sofregamente chegar aos dons espirituais. Antes de me posicionar e concluir, deixa eu trazer uma contribuição do apologeta cristão Tasso Licurgo, que conversa diretamente comigo sobre algo que eu creio que seja a resposta não só para essa contenda, mas para praticamente quase todas as questões entre nós cristãos. Vamos então ao Tasso. Deixa eu lhe fazer uma pergunta que ninguém está fazendo. Enquanto os cristãos da Terra Santa desaparecem, enquanto em Belém, por exemplo, que é a cidade onde Jesus nasceu, a presença cristã caiu de mais de 75% para menos de 10% em apenas 70 anos, o que o Brasil está fazendo? Interessante é que onde as igrejas pentecostais e neopentecostais crescem mais, você sabe? Nas periferias, nas favelas, nos territórios de vulnerabilidade social. Bingo! Este é exatamente o lugar onde me posiciono. Pois enquanto a gente discute isso tudo, algo está acontecendo lá fora. Em Belém, a cidade onde Jesus nasceu, a presença cristã caiu de mais de 75% para menos de 10% em apenas 70 anos. No Iraque havia 1,5 milhão de cristãos. Hoje são 250 mil. Em Gaza, 1.000 cristãos refugiados em igrejas milenares sob bombas. Isso não é abstrato. Isso é o berço do Evangelho apagando a luz. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Enquanto isso, o que os cristãos aqui fazemos no Brasil e quase que no mundo todo? Católicos e protestantes gastando energia discutindo quem vai para o inferno por causa da tal solo escritura. Eu entendo o debate, ele importa. Estou passando a série toda levando este debate muito a sério. E vou deixar esse material aqui no canal para registro do meu posicionamento. Mas não voltarei mais a criticar doutrina, dogma ou instituição cristã alguma, mesmo porque eu nem critiquei a instituição, nem pessoas, mas sim doutrinas que se opõem a que eu entendo precisarem de reavaliação.
Mas meu foco, como sempre falei, é levar os ensinos de Jesus Cristo, os mesmos que ele passou aos apóstolos e que deveriam ser repassados a todos os povos e nações. Esse é o meu propósito. E o maior problema de todos é quando cristãos de qualquer denominação gastam mais energia se atacando do que entendendo o que está acontecendo no mundo ao redor deles. Porque lá fora, ninguém está perguntando se você é católico ou protestante. Estão perguntando se você é cristão. E em alguns lugares do mundo, ser cristão é motivo objetivo e claro para ser morto. Não como adversário teológico, mas como inimigo mesmo. Nós temos problemas entre nós cristãos? Sim, mas ninguém quer matar ninguém por isso. Lá fora, há quem queira. O Tasso mostrou os números. Belém, o Iraque, Gaza, o berço do Evangelho apagando a luz. Brasil, América Latina, é a única região do mundo onde o islamismo não cresce num ritmo global. E o principal fator de resistência é a igreja nas periferias, sobretudo as pentecostais, presente onde o Estado não chega, fazendo o que nenhuma política pública conseguiu fazer. Eu vivo isso e não estou falando deste canal, mas falo da vida real, em clínicas de recuperação de dependentes químicos, em presídio, em asilos, lugares onde teoricamente a palavra de Deus estaria ausente. Tenho orgulho desse chamado, tenho orgulho do que eu estou construindo aqui neste canal. Estar aqui alimentando este conteúdo é uma forma de ampliar esse evangelho. Mas eu não poderia estar somente na internet teorizando sobre algo que não vivencio. Católicos, em muitos momentos da história, foram às margens da sociedade e o resultado foi tão significativo ao ponto de moldar a sociedade ocidental tal qual a conhecemos hoje. Protestantes fizeram isso pela Europa toda, fazem isso no Brasil. E aqui eu encerro e concluo dizendo que não foi somente com escritura, nem com escritura mais tradição. Foi com a centelha que Deus colocou em todos nós e que nunca deixou de estar no meio do seu povo, que é o amor ao próximo. Apesar de todo o mal que causamos uns aos outros e ao próprio meio em que vivemos, dentro de cada um de nós existe essa centelha chamada amor, que nos impede de sermos meros animais, ainda que em valor infinitamente menor, nos aproxima do próprio Criador. Deus abençoe enormemente sua vida. Amém, amém, amém. Você já velejou? Sim. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos. Até sempre. Junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Escute aqui. Só existe um momento. Não sou eu. É o próprio Cristo que olha para você e estilhaça as suas defesas. E nesse momento você entenderá que é totalmente conhecido de Deus. E se sentirá completamente amado.